Senhor presidente, muito obrigado por aceitar nossas perguntas. Eu quero te levar de volta para os Estados Unidos, onde você deve ir em breve. Nas questões das tarifas que nós temos visto, como é que o presidente está vendo que grandes economias estão sendo afetadas? E também a questão dos minerais críticos, terras raras. Que tipo de discussão o senhor pretende ter com o presidente Trump na área de minerais críticos? Obrigado. Olha, na verdade, a pauta que eu quero conversar com o presidente norte-americano é muito mais ampla do que minerais críticos. Nós temos uma relação diplomática de 201 anos. É uma relação muito sólida. Nós fomos surpreendidos com o impacto das taxações dos Estados Unidos, porque ela foi feita de forma totalmente anômala, porque era uma coisa impensável você receber no Twitter, sabe, a determinação de um país de taxar o outro. Antigamente era feita uma reunião entre os ministros da Fazenda, entre os ministros da Indústria e Comércio. Não, mas ele faz por Twitter. Nós tomamos as decisões com muita cautela. Todos vocês sabem que eu tenho na minha cabeça a ideia de não tomar nenhuma decisão quando eu estou com 39 graus de febre. Tem que esperar a febre passar para a gente tomar decisão. E eu acho que nós tomamos as decisões corretas. Uma parte das coisas já tinham sido mudadas pelo próprio governo americano. E agora nós tivemos a decisão da justiça americana, que tomou outra decisão, contrariando aquilo que era a tese do presidente Trump. Obviamente que eu não posso julgar a decisão da Suprema Corte de um país. Não julgo do meu, muito menos de outro país. Mas o que eu quero conversar com o Trump é a relação entre Brasil e Estados Unidos. Nós somos as duas maiores democracias da América Latina. Nós somos dois homens com 80 anos de idade, portanto a gente não pode ficar brincando de fazer democracia. A gente tem que tratar com muita seriedade. Eu disse por telefone ao presidente Trump, é preciso a gente pegar um na mão do outro, olhar um no olho do outro, para a gente ver o que a gente quer entre Brasil e Estados Unidos. E não tem veto, não tem nada proibido na mesa de negociação. Vamos colocar todos os temas na mesa de negociação. Se é para combater o crime organizado, nós estamos nessa para combater. Se é para fazer parceria com o Brasil, se é para poder explorar minérios críticos, desde que o processo de transformação aconteça no Brasil, vamos conversar. O que nós não vamos permitir mais é que os nossos minérios críticos, as nossas terras raras, sejam explorados como foi o minério de ferro durante tantos anos. A gente só cava buraco e manda o minério para fora para depois comprar produto manufaturado. Não. Nós agora queremos transformar no Brasil. Por isso que nós criamos um Conselho Nacional, sabe, de Política Mineral, subordinado à Presidência da República, para que a gente possa dar muito mais seriedade e objetividade no trato dessa nova riqueza que se apresenta nesse momento de transição energética que o mundo tanto necessita. Então a minha pauta com o Trump é uma pauta longa. É uma pauta que, da minha parte, eu vou discutir comércio, eu vou discutir, sabe, parcerias universitárias, eu vou discutir a população brasileira que mora nos Estados Unidos, mas eu quero discutir, sobretudo, qualquer assunto. Inclusive investimento americano no Brasil, que faz tempo que deixou de existir. Então, eu não sei qual é a pauta dele. Mas eu espero que depois dessa reunião a gente possa estar garantido de que a gente voltou a ter uma relação altamente civilizada, altamente respeitosa, e que a gente não vai deixar de conversar por telefone quando tiver qualquer novidade entre Brasil e Estados Unidos. E eu quero também dizer para o presidente Trump que nós não queremos uma nova Guerra Fria. Nós não queremos ter preferência por nenhum país. Sabe? Nós queremos ter relações iguais com todos os países. Nós queremos tratar todos em igualdade de condições e receber deles um tratamento também igualitário com os outros países. Se isso for possível, eu acho que tudo voltará à normalidade. E é isso que eu espero. Luciano Pádua, da Exame. Está tão bem assim, tão bonitão assim. Presidente, bom dia. Bom dia. Luciano Pádua, da revista Exame, como vai? Tudo bem? Presidente, eu queria voltar para o assunto da Índia. O senhor teve diversas reuniões ontem e eu queria entender duas específicas. Aqui o senhor teve privada com o primeiro-ministro Modi e com os empresários. Eu queria entender com o senhor um detalhamento maior, por exemplo, com o primeiro-ministro Modi. O que os senhores falaram, por exemplo, sobre o posicionamento geopolítico dos dois países no mundo em fragmentação? Com os empresários, queria entender se a gente tem uma cifra que a gente possa noticiar de quantos investimentos eles anunciaram. São os maiores grupos da Índia, por consequência, do mundo. Queria entender esse detalhamento maior dessas duas reuniões específicas, presidente. A minha conversa com o primeiro-ministro Modi, ela tratou da nossa relação comercial e da relação Brasil-Índia. A gente não entrou em detalhe sobre a geopolítica internacional. Eu sei o que pensa a Índia sobre determinados problemas, sei o que o Brasil pensa. Nós temos problemas em que a gente tem mais cautela do lado da Índia ou mais cautela do lado do Brasil, e a gente discutiu aquilo que nos une. O que nos une nesse instante é a nossa briga
para que as nossas economias sejam fortalecidas e a gente possa sair da situação que a gente se encontra. Nós queremos nos transformar em países altamente desenvolvidos. Não discutimos nenhum problema que fosse polêmico entre nós dois, porque eu não vim aqui para discutir a divergência, eu vim aqui para discutir a confluência entre Brasil e China. E eu tenho muita afinidade com o primeiro-ministro Modi, muita afinidade. Não entrei nem em detalhe com ele sobre o acordo dele com os Estados Unidos. É um problema dele. É um problema dele, como o acordo que nós fizemos é um problema meu. Sabe? Porque eu acho que é assim que a gente constrói uma relação de confiança entre as pessoas. E foi extraordinária a conversa, extraordinária a conversa. Posso dizer que foi uma conversa muito exitosa, eu acho que para a Índia e acho que para o Brasil. Porque tem uma coisa sagrada na relação política que é a confiança que você tem nas pessoas. Quando você tem confiança, sabe, tudo facilita que as coisas aconteçam. Facilita a vida empresarial, facilita os acordos que nós fizemos entre ministérios, foram vários acordos, facilita a gente discutir parcerias, sabe, na questão da inteligência artificial. Tudo isso, eu posso dizer para você que com o Modi eu não tenho nenhum problema. A segunda coisa com relação aos empresários. Olha, eu estou conversando com os empresários que já têm investimento no Brasil. Todos eles falando bem da relação com o Brasil. Todos eles dizendo que vão fazer mais investimento no Brasil. Não caberia a me perguntar, quando é que vocês vão investir? Quanto é que vocês vão colocar? Não caberia. Seria falta de educação da minha parte. Mas eu posso lhe garantir que, para minha surpresa, eu gostaria que muitos empresários brasileiros vissem o discurso dos empresários indianos sobre o Brasil, que possivelmente eles mudassem o comportamento deles também no Brasil. Posso dizer que os empresários indianos são muito otimistas com relação aos seus investimentos no Brasil. E é isso que eu quero. E pode ter certeza que vai ter investimento. E logo, logo você vai ficar sabendo, quando eles anunciarem. Vamos a mais uma pergunta da agência AFP, Buvan Baga. Olá, presidente, bom dia. Com a AFP, o senhor falou com paixão a pergunta sobre a reação possível da Corte Suprema dos Estados Unidos. O senhor tomou um princípio com relação às tarifas, de como você não pode ter guerra tarifária. E o segundo ponto é da sua resposta. Você acha que poderes médios como Brasil, Índia, Canadá, Austrália perceberam a importância de trabalharem juntos, em parte por causa das tarifas que foram impostas a eles, e para uma maneira para também reagir às políticas de Washington? Ora, o dado concreto é que há muito tempo o Brasil defende que os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, se formem em blocos para poder negociar conjuntamente. É por isso que nós somos defensores do multilateralismo, porque se você permitir que um país pequeno negocie, sabe, com um país maior, o acordo sempre será prejudicial ao país menor. Essa é a experiência que eu trago do mundo sindical. Você não pode permitir que um trabalhador sozinho faça negociação com a empresa. Ou eles se juntam, se organizam e fazem um enfrentamento à empresa, eles vão sair perdendo. No comércio é a mesma coisa. Veja, nós passamos 26 anos para fazer um acordo com a União Europeia. 26 anos. Quando eu assumi a presidência do Mercosul, eu disse aos negociadores europeus, tanto ao Antônio Costa, que é, sabe, do Conselho, quanto a Ursula von der Leyen, de que eu queria fazer acordo, sabe, enquanto eu fosse presidente do Mercosul, porque o Brasil tinha à disposição de dar um exemplo ao mundo de fortalecimento do multilateralismo, sobretudo depois que o Trump anunciou as taxações de forma unilateral. Nós temos que dar um exemplo de que a gente pode juntos ter mais força para poder vencer essa batalha. Então, eu acho que os países como Índia, Brasil, Austrália e outros países do sul global podem estar juntos. Porque na negociação direta com a superpotência, a tendência é a gente sair perdendo. E como nós temos problemas, sabe, iguais, e temos interesses iguais, a gente tem que estar junto. Esse é um dos problemas da América do Sul. Ou seja, não existe possibilidade de nenhum país resolver o seu problema, sabe, individualmente. Não existe. Sabe, por que você fala isso? Eu falo isso porque nós temos mais de 500 anos de experiência. Nós temos mais de 500 anos. Embora todos os países conquistarem independência dos colonizadores, a verdade é que nós continuamos colonizados do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico. Então é preciso construir parceria com gente que tenha similaridade conosco, para que a gente possa somar o nosso potencial e nos tornar forte. É simples assim. Quando eu era dirigente sindical, eu ia para a porta da fábrica e dizia, olha, isso aqui é uma varinha. Uma vara sozinha eu quebro. E quebrava a vara.
Aí eu pegava um monte de vara, colocava junto, eu falava, isso aqui é um feixe de vara. Sabe? Isso aqui é todos trabalhando juntos. Eu não consigo quebrar. Isso vale para os países. Isso vale para os países. Sabe? Nós precisamos ter fórum para discutir as coisas, porque senão as coisas não mudam. Veja, nós estamos reivindicando há muito tempo a mudança no Estatuto da ONU e a mudança no Conselho de Segurança da ONU dos membros permanentes, mas também a mudança dos países, precisa ter mais gente no Conselho de Segurança. Não tem nenhum do continente africano, não tem nenhum da América Latina, só tem a China da Ásia. Ou seja, por que ainda não está no Conselho de Segurança da ONU? Um país com 1 bilhão e 400 milhões de seres humanos. Por que o Brasil não está? Por que a Alemanha não está? Por que o México não está? Por que a Nigéria não está? Por que o Egito não está? Ou seja, você tem muitos países com mais de 100 milhões de habitantes e poderia ter para quê? Para mudar. Para mudar, para a ONU voltar a ter eficácia, a ter representatividade. Porque do jeito que está a ONU, ela tem hoje pouquíssima eficácia. Ela não resolve nenhum problema. Ou seja, ela é capaz de fazer um belo diagnóstico, mas não ter um remédio. Então, se você só sabe fazer diagnóstico e não ter um remédio, você vai perdendo credibilidade. Então é preciso fortalecer a ONU se a gente quer que prevaleça, sabe, uma instituição, sabe, de importância vital para a manutenção da paz e da harmonia no mundo. Por isso que nós queremos fortalecer. E isso precisa estar junto. Da mesma forma é a questão econômica. Esses dias eu liguei para quase todos os presidentes propondo que a gente tem que dar uma resposta ao que aconteceu na Venezuela, ao que aconteceu em Gaza, ao que aconteceu na Ucrânia. Você não pode permitir que, de forma unilateral, nenhum país, por maior que seja, ele possa ter interferência na vida dos outros países. Aí você tem que ter a ONU para poder resolver esse problema. E por isso que ela tem que ter representatividade. Então eu acho que juntos, esses países em desenvolvimento e juntos os países do sul global, pode mudar a lógica econômica do mundo. É só querer. A experiência que não deu certo, nós temos 500 anos. E nós precisamos saber se queremos continuar ou queremos mudar alguma coisa. Eu sou daqueles que querem mudar. Camila Xavier, da Metrópolis. Presidente, eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre as críticas que os evangélicos têm feito à ala Neoconservadores em Conserva, que foi para a Avenida durante o Carnaval. Bota o microfone perto da boca, querida. Vou começar de novo, então. Presidente, eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre as críticas que os evangélicos têm feito à ala Neoconservadores em Conserva, que foi para a Avenida durante o Carnaval, na homenagem da Escola de Samba ao senhor. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não penso. Porque, primeiro, eu não sou carnavalesco. Eu não fiz, sabe, o samba enredo. Eu não cuidei dos carros alegóricos. Eu apenas fui homenageado numa música maravilhosa, que foi uma pena que a minha mãe já tivesse morrido e não visse a música. A música, na verdade, é uma homenagem à minha mãe. É a saga dela de trazer o vídeo para São Paulo. Eu, sinceramente, acho que a escola fez uma coisa extraordinariamente. Não cabia ao presidente dar palpite nos carros alegóricos. Só cabia ao presidente da República aceitar ou não, sabe, se ele queria ser homenageado. E eu aceitei. E sou muito grato à escola. Muito grato. Quando eu voltar para São Paulo e para o Brasil, eu vou visitar a escola para agradecer a homenagem que eles prestaram. A saga da Dona Lindu, saindo de Garanhuns para São Paulo. Só isso. Vamos passar à próxima pergunta da Sputnik, Ajit Singh, da agência Sputnik. Good morning, sir. Bom dia. Bom dia, presidente. O senhor falou, por exemplo, do apoio pleno da presidência da Índia para o BRICS desse ano, mas qual que serão as contribuições do Brasil com essa agenda do BRICS? Além disso, por exemplo, quando nós temos essa cooperação maior entre as nações do BRICS e tem esses alertas e expressões dos Estados Unidos para que isso não aconteça, como que o Brasil responde a isso? Ora, veja, a pauta dos BRICS é feita pelo país que lidera a reunião. O ano passado foi o Brasil, esse ano é a Índia. A pauta é feita pela Índia. E a gente não discute a pauta, a gente vem aqui e se prepara para discutir a pauta que cada país faz. O que eu ouvi do primeiro-ministro Modi é que ele está com a pretensão de mobilizar a Índia toda, fazer debate em todo o território indiano, para que tenha uma grande participação, sabe, da sociedade indiana nas decisões das coisas que vai ser discutida nos BRICS. Isso é muito bom. Lá no Brasil nós fizemos o BRICS social, em que nós chamamos do movimento social para participar. Os BRICS é um processo de formação, sabe, de um grupo muito forte, quase metade da humanidade, quase que, sabe, metade do PIB, ou seja, o que nós precisamos é ter consciência de que 10 membros dos BRICS participam do G20. 10. Agora o presidente Macron está querendo ver se é possível misturar os BRICS com o G7. Então eu sei que já está convidado o primeiro-ministro Modi, já está convidado a África do Sul e já estou convidado eu.
3 membros dos BRICS para participar do G7. Ora, nós vamos começar a compreender que nós não precisamos ter briga. Nós não precisamos ter G7, G4, G20. Sabe? A gente vai caminhando para que a gente possa construir um único bloco. Por que foi constituído o G20? Por conta da crise do subprime causada, sabe, em 2008. Por que foi criado os BRICS? Por conta das reuniões que a gente fazia com a Índia, com a China com a Rússia. Ora, então, a gente está dando uma certa cara a um grupo que era marginalizado, que é o chamado pessoal do Sul Global. A gente está dando cara a isso. E nós temos pretensões políticas. Criamos um banco, que é o Banco dos BRICS. Tudo nosso é muito novo ainda. Eu sei que os Estados Unidos têm uma inquietação com os BRICS. Na verdade, a inquietação é com a China, não é com os BRICS. Sabe? Como nós não queremos guerra fria, o que nós queremos é fortalecer um grupo. Quem sabe esse grupo nosso fortalecido, sabe, vai se juntar ao G20 e quem sabe um dia a gente ter só um grupo, ao invés de BRICS. O G20 a gente tem um G30. Quem sabe alguma coisa similar, porque não precisa de tantas reuniões. E eu acho que nós estamos caminhando para isso. Para ter um comércio mundial mais justo. Esse dia me perguntaram aqui na Índia, numa entrevista, se nós estamos defendendo a criação da moeda dos BRICS. Nós não queremos moeda dos BRICS. Nunca ninguém defendeu a moeda dos BRICS. O que nós queremos, na verdade, é discutir o seguinte: para que o Brasil faça comércio com a Índia, é preciso ter o dólar ou a gente pode fazer a nossa moeda? Para que o Brasil faça comércio com a China, é preciso ter o dólar ou pode ser feita na moeda chinesa e na brasileira? E isso os nossos ministros da Fazenda, o nosso presidente do Banco Central, tem que discutir para encontrar uma solução. Não é necessário. E eu acho que nós temos condições de provar que não é necessário. Que os Estados Unidos não gostem no primeiro momento, óbvio que não pode gostar. Eu não esperava que os Estados Unidos fossem concordar com essa ideia. Mas vamos debater. Só isso, vamos debater. Vamos ver se a gente consegue fazer algo que possa ser mais justo e penalizar menos os países, sobretudo os menores. Essa é a ideia. E por isso eu estou convencido que os BRICS é um jeito da gente ter um equilíbrio geopolítico no planeta Terra. Nós ainda somos um processo de formação. Nem todo mundo confia ainda, sabe, nas mesmas coisas, acredita nas mesmas coisas. Mas isso é um processo. E nesse processo eu acho que a gente vai construir um bloco muito, muito representativo e muito bom para discutir política econômica, para discutir a paz. Que é o que está faltando. Você veja que o ano passado se gastou 2 trilhões e 400 bilhões de dólares em armas. Você veja que os países que fazem armas são todos do Conselho de Segurança da ONU, membros permanentes. Quem faz guerra são quase todos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. E o Conselho de Segurança não se reúne para discutir nada. Não se reúne. Então está muito difícil. Está muito difícil. Como é que você vai manter a paz no planeta Terra se os membros do Conselho de Segurança, que deveriam ser o porta-voz dessas mensagens de paz, estão envolvidos em guerra? Então é preciso mudar. E os BRICS podem fazer a diferença. E eu espero que aqui na Índia a gente tenha uns BRICS melhor do que nós tivemos no Brasil, que eu acho que foi o melhor de todos os BRICS. Eu espero que aqui na Índia a gente tenha um BRICS ainda mais pujante do que aquele que tivemos no Brasil. Vamos agora para o Tiago Eitz, da TV Globo. Bom dia, presidente. Eu queria esclarecer uma declaração que o senhor deu agora há pouco. O presidente americano tem entre suas políticas, talvez a política mais polêmica internamente hoje é a de caça a imigrantes. Imigrantes que não têm uma documentação, imigrantes que têm documentação, visto temporário. Isso é um problema e uma polêmica nos Estados Unidos, já resultou até em morte. O presidente Trump considera todos esses imigrantes criminosos. O senhor disse agora há pouco que na conversa com o presidente Trump pode acertar de receber criminosos para o Brasil ou quem cometeu o crime por lá. Não, você não ouviu isso aqui. Não, o senhor disse não, você não ouviu isso aqui. Não exatamente dessa... Bom, o senhor disse... Não, o senhor disse... Mas se eu aceito que você faça a pergunta do jeito que você está fazendo, dá a impressão que eu falei isso, eu não falei isso. Eu estou só terminando, porque para o presidente Trump eles são criminosos. O senhor falou de receber, por exemplo, criminosos de combustíveis. O senhor usou que já cometeram crimes... Não. Nós queremos é prendê-los. Eu não quero recebê-los, eu quero prendê-los. Ok. Era por isso que eu disse uma declaração. Nós bloqueamos 250 milhões de litros de gasolinas em 5 navios, entregamos para a Petrobras. Essa pessoa mora em Miami. Nós mandamos para o presidente Trump a fotografia da casa dele, o nome dele. E nós queremos essa pessoa no Brasil. É para combater o crime organizado, então nos entregue os nossos bandidos. É isso. Não, sim, foi isso que o senhor disse. Então, olha a palavra receber, é prender. Prender. Então, era essa a questão que eu queria esclarecer, do jeito que o senhor falou. Queria então que o senhor explicasse um pouco melhor como é que pode ser essa cooperação, se o senhor já discutiu, ou se é uma ideia, ou se o senhor está aqui com... A gente está aqui com o diretor da PF, se essa já é um projeto, já está desenhado como uma proposta para ser feita nessa mesa. Deixa eu te falar, nós ainda não tivemos uma reunião específica disso. Eu já conversei disso 3 vezes com o presidente Trump por telefone.
Já mandamos para ele uma relação das coisas que nós queremos fazer. Já mandamos documento da Receita Federal. Já mandamos fotografia. Já mandamos em nome de pessoas. Já criamos uma nossa entidade de combate ao crime organizado e ao narcotráfico na fronteira, lá no Amazonas, para combater, sabe, o contrabando na fronteira, o narcotráfico, o crime organizado, com participação de todos os países fronteiriços com o Brasil. E eu disse ao presidente Trump que nós estamos dispostos a trabalhar com os Estados Unidos no combate ao narcotráfico, no tráfico de armas, na lavagem de dinheiro. Qualquer coisa que puder colocar os magnatas da corrupção na cadeia, nós estamos dispostos a trabalhar. E esses magnatas não moram na favela, não moram no térreo, eles moram em cobertura, moram nos bairros mais chiques do Brasil e no bairro mais chique dos Estados Unidos. E ele já sabe, inclusive, de alguns nomes que nós já mandamos. Então, nessa conversa com o presidente Trump, eu quero aprofundar. Por isso que eu vou levar minha Polícia Federal, mando o pessoal da CIA, do FBI, que eles quiser para juntar. Vou levar meu ministro da Justiça, coloco o Departamento de Justiça deles, vou levar meu Ministério Público, que leva o dele, vou levar minha Receita, ele que leva a dele, para a gente colocar um fim nisso. Se é para combater, o Brasil está disposto a combater. Se tem uma coisa que nós precisamos trabalhar junto, é combater o crime organizado, que é uma indústria multinacional altamente sofisticada, com braço no poder judiciário, com braço no futebol, com braço na política, com braço no empresariado, com braço em todos os lugares da humanidade. Então eu estou muito otimista com essa reunião com o Trump, para a gente colocar as coisas bem a nu, para todo mundo saber o que nós queremos fazer. Bom, vamos à última pergunta do Nelson de Sá, do Portal UOL. Bom dia, presidente. Ainda sobre a derrubada das tarifas nos Estados Unidos, isso dá mais peso ao Brasil para o encontro e as negociações com Trump, inclusive quanto à defesa da soberania dos países da América Latina, recuperando a liderança regional do Brasil. Como complemento, o senhor está aliviado de não ter fechado antes o acordo com Trump, como fizeram outros países, inclusive a Índia? Isso. Olha, eu estou aliviado de não ter tido pressa, sabe, de fazer as coisas de forma precipitada. Mas eu disse desde o começo isso. Veja, nós criamos uma comissão de negociadores no Brasil, que tem o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, meu vice-presidente Geraldo Alckmin e meu chanceler, o Mauro Vieira, que está aqui. Ou seja, 3 altos ministros do meu governo colocados à disposição dos Estados Unidos para negociar. O que eu percebi? Que é muito difícil a negociação, porque me parece que do lado de lá não tem tanta vontade de negociar. Porque eles acham que o presidente Trump, sabe, resolve as coisas pelo Twitter. E as coisas só andaram um pouco quando eu pessoalmente falei com o presidente Trump, porque ele nos deu um telefone em que a gente tem contato direto. Então, às vezes, eu fico pensando que tem gente que não quer que a gente dê certo os acordos. E é por isso que eu quero conversar com o Trump. Pessoalmente, sentar em torno de uma mesa, sabe, conversar com muita seriedade sobre a importância da relação civilizada entre Brasil e Estados Unidos. E, obviamente, que eu não tenho como ficar medindo a decisão da Suprema Corte americana. Não tem como um presidente de outro país julgar a decisão da Suprema Corte. Alguém recorreu, a Corte tomou a decisão, certamente ele já tomou novas medidas, alguém vai recorrer, vai ter outra decisão. Da nossa parte, o que nós achamos é que houve um alívio para muitos países que estavam taxados em 50% e 40%, houve um alívio. Né? Agora, para todo mundo vai ser 15%. Eu estou convencido que, na conversa, a relação Brasil-Estados Unidos vai voltar à normalidade. Eles têm interesse, nós temos interesse. Se taxar alguns produtos nossos, vai causar inflação nos Estados Unidos e vai ser prejudicial ao povo americano. Ele já sabe disso. E veja, o Brasil não quer ser liderança na América Latina. Sabe, a gente não quer ser liderança. O que a gente quer é que a gente tenha uma relação respeitosa na América Latina, porque nós definimos que a nossa zona é uma zona de paz. A gente não tem armas nucleares. A gente quer viver tranquilo, a gente só quer crescer economicamente, gerar emprego e melhorar a vida do povo. E eu quero discutir com ele isso. Qual é o papel dos Estados Unidos na América do Sul? Qual é o papel deles? É de ajudar, sabe? Ou de ficar ameaçando? Agora está ameaçando o Irã. Ou seja, é preciso colocar um paradeiro nisso. O mundo está precisando de tranquilidade. O mundo não precisa de turbulência, o mundo precisa de paz. Então vamos gastar nossas energias para acabar com a fome no mundo. Vamos gastar nossas energias para acabar com a violência contra as mulheres, que cresce em todos os países cada dia mais. Sabe? Então, o chamamento nosso é isso. Vamos tentar olhar para as coisas boas que a gente pode resolver e vamos deixar a guerra de lado. Sabe? Eu acho que, se for possível, a gente chegar num acordo, vai ser bom para nós, vai ser bom para a América do Sul, vai ser bom para a América Latina, vai ser bom para o mundo. Nós temos que dar sinal de paz. Hoje, nós temos o momento de maior quantidade de conflitos no mundo depois da Segunda Guerra Mundial.
Está cheio de país africano com golpe de Estado, com ameaça de revolução interna, de guerra civil. Ou seja, e não tem um organismo multilateral, uma instituição que deveria ser a ONU, para tentar colocar uma solução disso. Então, nós temos que estar preocupados em criar isso. Isso é a minha preocupação e eu acho que a gente vai resolver isso. Eu posso te garantir uma coisa, eu acredito muito numa coisa chamada negociação. Você sabe que essa história de química entre eu e o Trump, eu acredito muito de que nós, seres humanos, a nossa relação é química mesmo. É de você tocar na mão, é de você olhar no olho, é de você poder, sabe, conversar diretamente com as pessoas que você pode resolver qualquer problema. Eu acredito muito nisso. Aliás, eu faço isso a vida inteira. E eu quero continuar fazendo isso e quero fazer essa reunião com o Trump para isso. Só isso.